Olá, essa aula tem o sentido de introduzir e proporcionar contato com o universo da resolução adequada de disputas aplicada à solução dos conflitos trabalhistas. Muita gente acha que para resolver conflitos pela via do consenso não é necessário contar com conhecimento técnico, que só é necessário contar com conhecimento técnico para atuação pela via litigiosa, pela via do contencioso, o que é um grande engano. Existe um mundo de ferramentas e soluções para a busca de bons resultados pela via do consenso, de maneira técnica e eficiente. E essa aula tem o sentido de proporcionar o contato com esse universo. Espero que faça bom proveito e boa aula! Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a essa nossa aula voltada a tratar dos mecanismos não tradicionais e consensuais para a solução de conflitos trabalhistas, ou seja, estamos falando de maneira específica dos acordos extrajudiciais trabalhistas, também chamados de jurisdição voluntária trabalhista, e da reclamação pré-processual. E o objetivo dessa aula é tratar desses mecanismos destacando o seguinte: primeiro, como podem ser úteis e eficientes para a solução de conflitos trabalhistas, independente do lado para quem você esteja advogando, ou seja, estando pelo ex-empregado ou pelo ex-empregador, ou seja, pelo trabalhador ou pela empresa, é possível se valer desses mecanismos para a busca de soluções eficientes. Segundo, as particularidades e especificidades de cada um deles, inclusive de uma maneira comparativa, de modo a você avaliar em qual situação um pode ser mais interessante do que o outro. Terceiro, quais problemas podem eventualmente surgir, principalmente no caso dos acordos extrajudiciais e por parte da jurisprudência, e quais as soluções podem ser adotadas. E eu aproveito esse contexto e esse momento para chamar a atenção de que eu não tenho a menor dúvida de que a grande virada de chave do sistema de justiça passa pela busca e pelo exercício de uma advocacia de consenso eficiente, inteligente e técnica. E isso, inclusive, não apenas de um melhor funcionamento do sistema de justiça e do atendimento da sociedade, dos seus constituintes, dos seus clientes e do jurisdicionado, mas, inclusive, numa perspectiva do profissional da advocacia, considerando a disrupção promovida pela tecnologia. O que eu quero dizer de maneira muito prática e objetiva é de que, se por um lado há uma tendência inegável de que a inteligência artificial e os robôs possam substituir o homem na atividade de peticionamento, ou seja, a advocacia de litígio, não há dúvida de que, pensando na advocacia de consenso, dificilmente haverá essa mesma substituição em relação ao trabalho do advogado que vai sentar na mesa de negociação, construir uma proposta de acordo e interagir com seu ex-adverso para a busca de uma solução de consenso. E essa aula se situa exatamente no contexto de contribuir com esse objetivo. Eu venho dedicando a minha atividade docente há algum tempo exclusivamente a compartilhar conhecimento e informação e experiência adquiridos ao longo de anos dedicado ao estudo da resolução de disputas e da negociação voltada à solução de conflitos, de modo que o meu trabalho docente atualmente é dedicado exclusivamente a compartilhar esse conhecimento com quem exerce a advocacia na Justiça do Trabalho, exatamente movido por essa convicção, movido e entusiasmado por essa convicção de que a grande virada de chave do sistema passa por essa mudança com o abraço da advocacia de consenso numa perspectiva técnica, numa perspectiva que rompe com aquela visão e compreensão tradicional do achismo,
do eu acho, do eu aprendi assim, do eu sempre fiz desse jeito, trazendo, agregando e incorporando construções técnicas e avançadas sobre negociação voltada à solução de conflitos. Pois bem, e para seguir a nossa conversa aqui, eu elaborei, né, um roteiro que está retratado aí nesses slides para que possa orientar aqui o nosso raciocínio e você possa acompanhar. E a gente começa partindo, tratando especificamente numa perspectiva introdutória desses mecanismos, nós começamos partindo dessa ideia que está aí na sua tela, envolvendo essa noção de fórum multiportas trabalhista, né? Inclusive, eu trouxe aí essa figurinha, né, esse cartoon, que traduz esse conceito de fórum multiportas, inclusive com uma pequena brincadeira, né, essa ideia aí, inclusive, já antecipando o conceito, né? Nós temos aí a retratação dessas várias portas, e a porta do litígio, né, colocada aí como se fosse, na verdade, um alçapão, obviamente, né, que essa é uma imagem que tem por trás, né, uma visão e uma compreensão de que o caminho menos eficiente é aquele que corresponde ao litígio, né? Mas a grande questão é, o que é essa ideia de fórum multiportas e o que isso tem a ver com a nossa conversa? E para a gente entender isso, é preciso se dê um passo para trás para que a gente compreenda em que contexto e onde se situa toda essa conversa e que corresponde especificamente à área da resolução adequada de disputas. O que é isso, pessoal? A resolução adequada de disputas, a gente pode tratar aí como um campo de conhecimento, como uma área específica que tem um caráter interdisciplinar, contando com a contribuição de várias áreas do conhecimento, como a economia, a psicologia, a comunicação, a administração, a teoria dos jogos, a ciência política, as relações internacionais, enfim, é uma área que tem esse caráter interdisciplinar, tendo por objeto o quê? O conflito. Obviamente que há uma interface significativa entre a resolução adequada de disputas e o direito processual. Pois bem, e por que eu coloco isso? Considera-se, né, a maioria dos autores, que essa área teria surgido em 1976, num evento que ocorreu nos Estados Unidos, chamado Conferência Pound, que inclusive recebeu esse nome em homenagem a um sujeito, Roscoe Pound, que 70 anos antes, né, ou seja, em 1906, proferiu uma palestra questionando o funcionamento do sistema de justiça, que foi tida à época, né, como algo revolucionário, de modo que esse evento que ocorreu em 1976, em homenagem ao Roscoe Pound, recebeu esse nome. Mas o fato é que, exatamente naquela ocasião, foi apresentado ao mundo um conceito muito atual e que, inclusive no nosso caso, pensando na realidade brasileira, né, teve um papel marcante e passou, né, a ficar mais conhecida essa construção a partir do atual Código de Processo Civil de 2015, que envolve exatamente essa ideia do Fórum Multiportas. Naquela ocasião, foi apresentado ao mundo por um então jovem professor chamado Frank Sander, hoje já falecido, essa ideia do Fórum Multiportas. E o que o professor Frank Sander, na ocasião, propôs? Propôs a ideia de que o sistema de justiça deveria oferecer várias possibilidades ao jurisdicionado e à sociedade em termos de mecanismos de solução de conflitos. E ele cunhou essa frase que está aí na tela, né, que envolve a ideia assim, the form fit the fuzz, né, ou seja, como se fosse assim, olha, não é o conflito que tem que se adequar ao mecanismo, é o mecanismo a ser disponibilizado que precisa estar adequado àquele tipo de conflito. E daí veio essa ideia do fórum multiportas, enquanto várias possibilidades. E o Frank Sander fez mais. Ele sistematizou os mecanismos de solução de conflitos, né, e essa imagem que aparece aí na tela retrata isso, e que foi extraída, né, do Manual de Mediação do Conselho Nacional de Justiça, editado, né, em parceria com o Ministério da Justiça, mas que é a ideia de que você pode escalonar ou organizar esses mecanismos conforme um critério: participação da vontade das partes versus intervenção de um terceiro neutro. Então, é como se fosse assim, num extremo, eu tenho a negociação direta entre as partes, em que não há envolvimento de nenhum terceiro neutro. No outro extremo, eu tenho a sentença, a solução heterocompositiva, a decisão judicial imposta.
E nesse meio tempo, eu posso ter alternativas intermediárias. No caso da sentença, é o extremo, é o máximo de intervenção de um terceiro neutro e o mínimo de participação da vontade das partes. Na negociação direta, em que eu sequer tenho terceiro neutro, podemos considerar que há o máximo de participação da vontade das partes e o mínimo de intervenção de um terceiro neutro. Então, o Frank Sender também organiza, e aí eu tenho soluções intermediárias. Por exemplo, a arbitragem, ela estaria um passo atrás nessa escala da sentença. Por quê? Porque a solução é imposta por um terceiro neutro, mas esse terceiro neutro foi escolhido pelas partes. Se eu comparar a mediação com a conciliação, em que eu considero que a conciliação é quando o terceiro neutro faz proposta e a mediação apenas facilita o diálogo, há uma maior participação na conciliação deste terceiro neutro comparado com a mediação. Mas por que eu estou trazendo isso, pessoal? Porque a gente pode entender os mecanismos que hoje estão disponíveis na área trabalhista para a solução consensual de conflitos a partir dessa perspectiva do Fórum Multiportas. E aí, né, trazendo essa imagem que está, né, o slide que está aí na sua tela, como é que a gente poderia compreender isso, né? Nós teríamos, em primeiro lugar, e aí nós estamos falando, né, dentro desse critério, participação da vontade das partes versus envolvimento de um terceiro neutro. Nós teríamos, no primeiro nível, aquele acordo, aquele velho acordo extrajudicial lá da antiga Comissão de Conciliação Prévia, que teoricamente ainda existe, porque a lei ainda existe, mas praticamente entrou em desuso, né? Hoje esse é um mecanismo em função de uma série de problemas que tem sido muito pouco utilizado, mas, né, eu coloco aqui até por uma questão de fidelidade, porque ele está lá. Aí depois viria a jurisdição voluntária ou o acordo extrajudicial, em que o acordo é fechado fora do judiciário e levado ao judiciário para homologação, que é um dos temas aqui da nossa aula de hoje. Aí nós teríamos depois a reclamação pré-processual, e eu coloco ela depois porque o acordo é fechado dentro do judiciário, como a gente vai ver aqui, e nós teríamos, né, um último mecanismo dentro desse fórum multiportas envolvendo soluções consensuais, o acordo judicial típico e tradicional, que é aquele fechado no âmbito de uma reclamação trabalhista numa audiência, teoricamente, né, a rigor, numa audiência de conciliação. Então, eu faço essa colocação apenas para contextualizar a nossa conversa e o objeto, mais especificamente o objeto da nossa conversa aqui, que corresponde à reclamação pré-processual e aos acordos extrajudiciais trabalhistas dentro dessa ideia desse tal fórum multiportas trabalhista, que assim podemos compreender. Pois bem, dito isso, pessoal, e aí pensando nesses dois mecanismos que correspondem ao foco da nossa aula, ou seja, o acordo extrajudicial ou jurisdição voluntária e a reclamação pré-processual, eles têm algumas características interessantes que nós podemos, né, estar compreendendo aí, né? Obviamente, características essas, né, envolvem algumas vantagens, né? Então, o primeiro ponto importante que eu chamo a atenção é essa ideia de que permite uma economia de tempo, né, e uma solução antecipada, obviamente comparando com a via tradicional da reclamação trabalhista, né, em que é ajuizada uma petição inicial, marcada uma audiência inicial de conciliação, em que se libera a defesa, designada uma audiência de instrução, sentença, recurso, né, e aí para depois se iniciar a execução, havendo uma condenação. Então, obviamente, há em primeiro lugar, né, uma antecipação da solução e uma economia de tempo. O segundo é um menor ônus operacional, né, ou seja, eu estou falando de trabalho, né, estamos falando de trabalho. Ora, eu não preciso, usando esses dois mecanismos específicos, né, a reclamação pré-processual e o acordo extrajudicial, não é preciso elaborar uma petição inicial, tampouco uma defesa. E eu digo isso porque, mesmo que haja a intenção de se fechar um acordo na via tradicional, reclamação trabalhista, na audiência inicial, você não pode ir para a audiência, né, se você está pelo reclamado, sem ter elaborado uma defesa, porque você não pode ter a garantia de que vai ter o acordo lá. Então, o advogado reclamante teve o trabalho de fazer a petição inicial e o advogado reclamado teve o trabalho de elaborar a defesa. Nesses dois mecanismos, isso não há necessidade. E para além da elaboração da petição inicial, no caso do advogado reclamante, não precisa também ter aquele ônus operacional de ajuizar a ação, né? Ou seja, entrar lá no PJE, né? Enfim, fazer todo aquele cadastro
que, né, bem ou mal, por mais que a tecnologia, inclusive, tenha facilitado, é algum trabalho que deixa de ser observado nesse caso. E, por último, tende a ser possível uma maior flexibilidade de discriminação de parcelas, porque quando se ajuiza a petição inicial, já há um certo engessamento, né, em termos de possibilidade de discriminação de parcelas. Então, inegavelmente, há essas são algumas das várias vantagens desses mecanismos. Agora, obviamente, nós precisamos entender a particularidade de cada um desses e começaremos com um mecanismo recente, novo, que muita gente ainda não conhece, que corresponde à reclamação pré-processual e que, inclusive, foi objeto aí de uma recente alteração por parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estabelecendo uma disciplina específica desse mecanismo e, ao mesmo tempo, padronizando entre os tribunais. Então, vamos lá, pessoal. O que é isso? O que é reclamação pré-processual? A reclamação processual é um serviço, né, e essa é uma ideia fundamental, né, se a gente for pensar até em termos de natureza, e eu diria um serviço quebrando, inclusive, aquela visão tradicional que a gente tem dentro do direito processual, né, porque às vezes, uma vez eu vi alguém dizendo assim, isso aí é um processo nascituro, né, tentando entender isso a partir dessa, pensando dentro da caixa, né, digamos assim. Por que isso, pessoal? O professor Kazuo Watanabe, que é uma das grandes referências no Brasil na área de resolução adequada de disputas, sustenta a ideia de que o artigo 5º 35 da Constituição precisa ser compreendido não apenas naquela visão tradicional do acesso ao Poder Judiciário a uma tutela jurisdicional, e contemplando também a ideia de que é preciso se enxergar o artigo 5º 35 da Constituição também como acesso a um serviço de justiça consensual de qualidade. Dentro desse espírito e dessa ideia, a reclamação pré-processual corresponde a um serviço prestado pelo Poder Judiciário, um serviço de justiça consensual. Então, a reclamação pré-processual nada mais é do que um mecanismo para se solicitar que o Judiciário preste esse serviço de justiça consensual. Na prática, pessoal, é como se fosse algo assim, um mecanismo por meio do qual eu bato na porta do sistema de justiça, do Judiciário, e diga, Judiciário, eu tenho um conflito pendente de solução com alguém. Eu não quero ajuizar uma ação que, inclusive, tem uma série de implicações. Eu quero apenas que você nos ajude a buscar uma solução de consenso. Então, a reclamação pré-processual é um mecanismo para que se peça ao Judiciário ajuda para solucionar um conflito pela via do consenso. E, naturalmente, nessa perspectiva, portanto, não envolve aquele tradicional e típico exercício do direito de ação, por meio do qual, cumprindo lá as condições da ação, se provoca o Estado a prestar uma tutela jurisdicional, alguém, né, provoca em face de outrem, de modo que, portanto, envolve, não se encaixa, né, e não envolve o exercício desse típico direito de ação. A reclamação pré-processual, no caso dos conflitos trabalhistas, essa foi uma experiência que nasceu na Justiça Estadual, né, e teve muito êxito, principalmente na solução dos conflitos de família. Nasceu originalmente em 2016 na Justiça do Trabalho para os conflitos coletivos, inicialmente apenas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive na ocasião eu tive a felicidade e a oportunidade e a satisfação de contribuir diretamente para a construção desse mecanismo, porque na época atuava como juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive posso dizer que fui, né, um dos responsáveis por levar essa ideia, trazer para dentro da Justiça do Trabalho essa ideia, que deu muito certo para os conflitos coletivos. Num segundo momento passou a ser prevista na Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho apenas para os conflitos coletivos, sendo vedada para os conflitos individuais, quando foi em 2021, por meio da Resolução 288, também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foi estabelecida no artigo 12 a possibilidade que fosse adotada para conflitos individuais. E, mais recentemente, em 2024,
foi estabelecida uma disciplina mais precisa, e que nós vamos destrinchar aqui desse mecanismo, e, ao mesmo tempo, uma padronização, até mesmo de modo a permitir uma melhor utilização. Pois bem, pessoal, então, o primeiro aspecto importante, principalmente numa perspectiva prática, né, que nós precisamos entender, é qual é a estrutura e os requisitos da petição inicial da reclamação pré-processual. Primeiro, eu alerto que a reclamação processual está prevista lá no PJE, existe, né, com uma classe processual específica lá no PJE, agora, existem requisitos específicos, né, inclusive já antecipando, como aparece aí na sua tela, a resolução dispensou expressamente a observância dos requisitos do 840 da CLT, né, até, e nem faria sentido, né, porque não se trata de uma reclamação trabalhista. Então, vamos entender aqui, né, o primeiro aspecto importante, em termos de endereçamento, né, que vai lá na parte de cima da petição, né, quem é que recebe, para onde eu direciono a petição inicial da reclamação pré-processual? Para a vara do trabalho, com a mesma competência territorial para a solução do que seria a reclamação trabalhista, em função desse conflito, né? Então, eu boto lá, né, excelentíssimo juiz do trabalho, da vara do trabalho né, enfim, né, do lugar aí, do fórum, né, da localidade com a competência territorial. Vou qualificar, né, eu preciso qualificar as partes, não vou dizer quem é o requerente, né, qualifico o requerente, indico o nome. O fundamento, como eu já havia colocado, né, é a resolução 288 de 2021 e a resolução 373 de 2024. E aí o nome que eu vou dar para essa ação, né, é exatamente a reclamação pré-processual, né, e como manda a resolução, e é preciso que se coloque, com pedido de mediação pré-processual. E aí eu vou qualificar na sequência o requerido, né, ou o reclamado, como é assim descrito no PJE, e aí eu vou descrever na sequência, né, eu vou abrir um tópico para descrever a relação que houve, quando ela se iniciou, né, e quando ela terminou, né, seja ela uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, inclusive, que suscitaria uma dúvida sobre a existência ou não da relação de emprego, que é o objeto do pedido de mediação. É preciso haver uma afirmação expressa, é importante que haja uma afirmação expressa de que até aquele momento não há consenso e o conflito perdura. Por quê? Porque há um dispositivo na resolução que diz que, caso haja compreensão de que já há uma solução para aquele conflito, a reclamação será imediatamente arquivada. Então, nós podemos entender como um requisito negativo, ou seja, a ausência de solução daquele conflito, a permanência da situação de indefinição, de impasse e de conflito em função daquela relação que foi extinta. E um outro aspecto importante que eu chamo a atenção também, como está aí na sua tela, além do pedido de instauração da reclamação pré-processual para a mediação pré-processual, é importante a formulação lá no final de um pedido de encaminhamento ao Sejusc para designação de audiência. Por quê? Conforme, né, a dinâmica estabelecida, e a gente vai ver isso aqui logo em seguida, quanto ao procedimento, como é que funciona? A reclamação pré-processual, ela vai para a vara, ela fica vinculada à vara, até por conta do que pode vir a acontecer depois, que nós vamos ver aqui, mas ela é encaminhada para o Sejusc. A audiência vai acontecer no Sejusc. Então, teoricamente, seria importante requerer lá no final o encaminhamento da reclamação para o Sejusc para a designação de audiência. Como é que funciona o procedimento, né? Então, primeiro, ela é distribuída, né, ela é endereçada e distribuída a uma das varas com competência territorial. A vara recebe aquilo e encaminha para o Sejusc. Há uma previsão, inclusive, né, é importante que você fique atento a isso, que se o juiz da vara se recusa a encaminhar para o Sejusc, o corregedor pode avocar e encaminhar para o Sejusc. Então, vamos dizer que o juiz ele é contra, né, e é natural que alguns magistrados sejam contra esse mecanismo e contra, inclusive, né, a ideia, né, dos métodos consensuais,
acreditarem que o meio, né, o único, né, o melhor e único meio para solucionar conflitos é por meio da sentença, né, da solução heterocompositiva, enfim. E o juiz entende, então, que aquilo não é bom, que ele não concorda com aquilo, e tem uma resistência ao envio da reclamação pré-processual ao SEJUS, que se recusa a enviar. O que você, como advogado ou advogada, pode fazer? Você pode comunicar o corregedor para que o corregedor faça a avocação, então ele vai puxar via PJE, tudo isso é feito via PJE, ele vai puxar aquela reclamação pré-processual para a corregedoria, e da corregedoria ele vai encaminhar para o SEJUS. Que no SEJUS, que recebida, vai ser marcada uma audiência de conciliação. E repare aqui o seguinte, você faz esse pedido, encaminha, e até na perspectiva comparada com o acordo extrajudicial, a gente vai avançar mais nisso, mas, assim, diferente do acordo extrajudicial, que você precisa ir lá procurar o ex-adverso, chegar a uma solução de consenso para depois protocolar, aqui você não precisa disso. Aqui você apenas dá entrada no pedido de reclamação pré-processual. Por quê? Recebida pelo SEJUSC, o SEJUSC é que vai marcar a audiência e vai chamar a parte contrária a comparecer à audiência. E aí, na audiência, é possível que se tenha ou não tenha acordo. Se não tiver acordo, o que acontece? Arquivamento. E se tiver acordo, o que vai acontecer? Aquele procedimento, havendo acordo, automaticamente, ali no próprio ambiente do SEJUSC, faz-se a conversão em acordo extrajudicial, né, em HTE, né, que seria homologação de transação extrajudicial, esse é o nome, né, no PJE do procedimento, né, vai converter em HTE e o juiz do SEJUSC vai homologar aquele acordo, que vai ter a mesma natureza do acordo que se fecha no acordo extrajudicial, que no fundo tem a mesma natureza do acordo judicial. Então, repare, olha só que interessante, né? De uma reclamação pré-processual que não envolvia exercício do direito de ação, nós vamos ter, no final desse processo, em termos de natureza jurídica, uma solução homologada pelo juiz que tem natureza de sentença, né? Vejam que coisa interessante, né? Muito bem, alguns outros aspectos, né, vamos dizer, procedimentais, processuais interessantes, né? No caso do SEJUSC, né, ele vai poder homologar o acordo e vai poder também, então, havendo acordo, ele converte em HTE, homologa o acordo, e há a previsão, inclusive, de que ele possa expedir o juiz do SEJUSC alvará para a liberação de FGTS e seguro-desemprego. Aliás, na verdade, a resolução estabelece que essa é a única hipótese de expedição de alvará. Por quê? Porque, a rigor, não se poderia praticar atos de natureza jurisdicional dentro desse procedimento, mas há uma ressalva específica quanto ao FGTS e ao seguro-desemprego. Havendo com o acordo e a conversão em HTE, portanto, né, nós vamos ter natureza de sentença, né, porque é a mesma natureza lá do que está previsto no 855D da CLT, né, e título executivo judicial, né, então esse é um aspecto importante. Título executivo judicial, que se tiver que ser executado, vai ser da competência de quem? Da vara para onde foi endereçada, que recebeu aquela reclamação pré-processual. Então, se a gente for pensar na prevenção da vara do trabalho, o que acontece? Se há arquivamento, não há prevenção por disposição expressa da resolução, ou seja, tentou a reclamação pré-processual, não teve acordo, você vai entrar com a reclamação trabalhista, não há prevenção, não adianta você pedir que seja considerado prevento aquela vara que recebeu a reclamação pré-processual, porque não há prevenção por previsão por disposição expressa. Porém, se há o acordo, há prevenção, inclusive para a execução dessa sentença, caso o acordo não seja cumprido. Um outro aspecto, algumas outras características importantes que eu chamo a atenção. A primeira é que, por disposição expressa também da resolução, há a dispensa de custas, né, a ausência de custas, inclusive o que torna independente de serem as partes beneficiárias da justiça gratuita. Né? Então, veja você aí, se você está advogando para um empregado que é um alto funcionário e, a rigor, não poderia ter justiça gratuita, isso pode ser um mecanismo interessante. A decisão, ela vai ter a mesma natureza, né, que tem o acordo judicial, sendo, portanto, irrecorrível, e um outro aspecto
que eu chamo a atenção, em termos comparativos com o acordo extrajudicial, é que no acordo extrajudicial há previsão de suspensão da prescrição. Aqui não há previsão, a lei não há lei prevendo essa hipótese, nem poderia a resolução, por não ter natureza de lei, né, apenas disciplinando o procedimento, estabelecer essa previsão. Então, talvez essa aí seja do lado, né, do ponto de vista de quem está do lado do empregado, isso talvez seja aí um ponto negativo, né? Mas os pontos positivos são vários outros, né? Já antecipando aqui, lá no acordo extrajudicial, que nós vamos tratar logo aqui em seguida, você precisa ter fechado o acordo, negociar e levar para homologação. Aqui não. Aqui na reclamação pré-processual você não precisa fazer isso, basta você pedir. Quem vai se encarregar de chamar o outro lado para vir para cá é o próprio, para vir, né, sentar na mesa e negociar, é o próprio judiciário. No caso, e no caso do acordo extrajudicial, ele já precisa estar pronto, né? Um outro aspecto, talvez, né, operacionalmente, enfim, tem lá o seu ônus, ainda que mínimo, no caso do acordo extrajudicial, você vai precisar elaborar o acordo, elaborar a petição de pedido de homologação e dar entrada, né? Tanto na petição quanto no documento. Aqui não. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Aqui, se você vai fechar o acordo na audiência, você não precisa ter o trabalho de redigir o acordo. Quem vai redigir o acordo é o conciliador sob a supervisão do magistrado lá no Sejusc. Então, essa também seria uma outra vantagem. E uma grande vantagem que eu chamo a atenção também é que eu acredito, né, e aí é uma hipótese, né, que o risco de problemas que são os problemas que nós vamos ver em seguida, do acordo extrajudicial quanto à questão da homologação, podem ser minimizados. Por quê? Porque, diferente do acordo extrajudicial, que o juiz não sabe como ele foi construído, foi fechado, porque não acompanhou as tratativas, aqui nesse caso, as tratativas foram desenvolvidas ali debaixo do olho do juiz, né? Ou seja, num ambiente sob a supervisão do magistrado, num diálogo conduzido diretamente pelo conciliador, supervisionado pelo magistrado, em que o magistrado acompanha. A gente sabe que no caso do Sejusc, na Justiça do Trabalho, diferente da Justiça Estadual, o juiz ele tem que estar acompanhando, tem que estar circulando, tem que estar presente. Então, há uma tendência de que os problemas na reclamação pré-processual eles sejam menores do que no acordo extrajudicial. Por quê? Porque o juiz acompanhou a construção do consenso. Um último aspecto que eu chamo a atenção é que o TST, os Conselhos Superiores da Justiça do Trabalho, na regulamentação, estabeleceu a dispensa de advogado e a possibilidade de que a reclamação seja solicitada via atermação. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que a pessoa, tanto o ex-empregador quanto o ex-empregado, pode ir até o tribunal, até o Sejusc, até o setor de atermação lá no tribunal, e provocar a reclamação pré-processual, e aí vai para audiência sem advogado, como também o outro lado não precisa ir com advogado. No caso do acordo extrajudicial, como está previsto lá no 855B da CLT, nós vamos ver em seguida, é indispensável o advogado. Eu tenho chamado a atenção de todas aquelas e aqueles com os quais eu tenho contato nesse contexto docente, né, nos meus cursos e aulas e palestras, eu sempre digo, eu tenho dito reiteradamente o seguinte: senhoras e senhores advogados, enxerguem nisso um espaço que devam ser ocupados pelas senhoras e pelos senhores. Ocupem esse espaço. Mostrem para o sistema de justiça, não obstante o Conselho Superior da Justiça do Trabalho ter dispensado o advogado, mostrem para o sistema de justiça que é fundamental a participação de um advogado, né? Até porque eu fico pensando no que pode, na situação do juiz, quando você chega e tem lá um ex-empregado sem advogado, que não conversou com esse empregado sobre, né, tudo que pode ter acontecido, uma cláusula de quitação geral, ela é algo assim que pode ser muito difícil de ser admitido pelo magistrado na hora que homologa esse tipo de acordo. E é natural que o ex-empregador queira essa cláusula, e aí a gente pode ter um impasse. Ou não se fecha o acordo, porque o empregador e seu advogado, estando com o advogado, não vai, né, e é natural. E óbvio que a minha ponderação para você é essa, né? Quer dizer, se você está pelo ex-empregador, pela empresa, o seu papel é exigir a cláusula de quitação geral, né, e a eficácia liberatória em favor do seu constituinte, né? Assim, isso é entregar de uma maneira técnica o melhor serviço possível para o seu constituinte.
Óbvio que, né, se o juiz não admite fechar o acordo com essa cláusula, e você fez um cálculo e avaliou e foi transparente com o seu cliente, dizendo, olha, o juiz aqui não admite a cláusula de quitação geral, isso na prática quer dizer que amanhã pode vir outra reclamação. E ele quiser, ok, né? Mas assim, você, no mínimo, na minha opinião, deve deixar claro para o seu cliente as implicações de estar fazendo um acordo, quando você está pela empresa, sem uma cláusula de quitação geral. Então, se você, estando pela empresa e acompanhando o seu cliente nessa audiência, bate o pé e diz, olha, tem que ter a cláusula de quitação geral. E o juiz diz, e aí o juiz vai ficar na seguinte situação, se o reclamante está sem advogado. Ou ele faz, talvez com certo desconforto, incômodo e preocupação, ou ele não vai fazer e aí não vai ter acordo, porque você não vai aceitar fazer o acordo sem essa cláusula. Então, agora, se o reclamante estivesse com um advogado, esse problema não aconteceria. Mas, enfim, né, a norma é essa, assim está posto, né, a minha ponderação e a minha provocação é que os advogados ocupem esse espaço e mostrem o quanto é importante estarem acompanhando esse tipo de solução. O último aspecto que eu chamo a atenção, né, como eu já havia alertado, eu elaborei uma minuta de petição que faz parte do material do curso, né, quem tiver interesse vai receber automaticamente. Quem não for se inscrever no curso e fizer muita questão, né, assim, e realmente quiser mesmo, né, e não estiver conseguindo, né, desenvolver, é só entrar em contato comigo, né, eu vou deixar meus contatos no final, que também, né, eu disponibilizo. A diferença é que quem, né, se matricular no curso já vai receber isso automaticamente dentro de todo o pacote de material que é disponibilizado. Pois bem, pessoal, e o último ponto que eu chamo a atenção, né, em alguma medida, como eu já havia dito, é que é o seguinte, pessoal, e aí entra aí uma questão de natureza ética, né? Se o acordo já está fechado, se você já tem um acordo fechado, vá pela via do acordo extrajudicial. Não use a reclamação pré-processual. Por quê? Porque você, além de estar violando a regra, pode estar correndo o risco de se considerar de haver uma compreensão de que você está incorrendo num deslize, né, ou num ilícito de natureza ética. Por quê? Porque se tem acordo, a via não é essa. A via da reclamação processual é quando não tem acordo ainda. Então, o meu apelo, a minha provocação e a minha ponderação, como sempre faço, com todas aquelas e aqueles que têm contato dentro dessa relação de aluno-professor, dessa relação docente, preserve a sua credibilidade. Né? Assim, a sua credibilidade, quando a gente pensa em soluções de consenso, credibilidade é fundamental. E credibilidade, a gente dificilmente tem direito a um duplo grau de jurisdição. Cometeu um deslize e foi condenado no julgamento moral, acabou, né? Punição perpétua sem direito a recurso. Então, isso é algo que os juízes estão em cima, os juízes estarão de olho, os juízes têm muita preocupação com questões de fraude, com questões que envolvem desvios éticos. Então, muito cuidado com isso. Se tem acordo, não vá para essa via. Vá para a via do acordo extrajudicial, ainda que sujeita às dificuldades que, em alguma medida, eu já apontei e que nós trataremos aqui em seguida. Se não tem acordo estabelecido, ok, vá por esse caminho, que ele seguramente é muito eficiente, como nós vimos aqui. Pois bem, pessoal, dando mais um passo, então, agora nós vamos tratar do acordo extrajudicial. O acordo extrajudicial ou jurisdição voluntária é previsto lá, foi criado em 2017 pela Lei 13.467, também chamada de reforma trabalhista, né? Foi um novo mecanismo que veio nesse contexto aí, né, que a gente pode pensar de fórum multiportas, previsto lá no 855B e seguintes da CLT. E tem como características, em primeiro lugar, o caráter voluntário, né? E isso também como é a reclamação pré-processual. Ou seja, ninguém pode ser obrigado a adotar essa via. Uma segunda característica, comparativamente com a reclamação pré-processual, é que ele é estabelecido fora do Poder Judiciário
e levado ao judiciário para homologação. Então, como eu havia dito aqui antes, né, na reclamação pré-processual ainda não há acordo, e o acordo vai ser fechado dentro do judiciário. No acordo extrajudicial, o acordo já existe e ele foi firmado fora do Poder Judiciário, porém, será levado para o judiciário de modo a ser homologado. Por previsão expressa, né, do artigo 855, diferente, né, do que acontece com a reclamação pré-processual, aqui os advogados são indispensáveis, cada parte com o seu advogado. E o acordo, esse acordo extrajudicial, na verdade, ele é um acordo extrajudicial que se torna um acordo judicial, uma sentença sendo homologado, né? Então ele passa a ter natureza de sentença e título executivo judicial, né? Dito isso, pessoal, a grande questão que nos interessa, né, são algumas indefinições e alguns problemas em relação a esse mecanismo, né? Talvez você que me acompanha, que está assistindo essa aula nesse momento, inclusive talvez já tenha passado por este tipo de problema que nós vamos tratar aqui. Quais são esses problemas, né? Primeiro problema é se o juiz pode ou não rejeitar o pedido de homologação estando presente os requisitos formais, né? Segundo, que, né, obviamente que tem a ver com o primeiro, que também, né, assim, todos estão interligados. Segundo, se o juiz pode olhar o conteúdo desse acordo, né? Ou seja, não, esse acordo aqui está bom para o ex-empregado, está ruim para o ex-empregado, não vou homologar, está meio desequilibrado, o conteúdo do acordo. Terceiro, se é possível, e aí esse talvez seja o grande problema, né, vamos dizer, o coração de tudo, se é possível ou não, ou seja, se cabe restringir ou rejeitar ou não admitir a quitação geral e eficácia liberatória, né, vamos dizer, aquilo que é aquela cláusula, aquele carimbo do tipo, olha, está tudo resolvido para nada mais reclamar. E o último, se é possível, né, que também está ligado a isso, que me parece ser o mais complicado de todos, a homologação parcial, né, que eu digo que é a homologação pegadinha, né, que o juiz, quando vai homologar por despacho, ele homologa, mas tira a cláusula da eficácia liberatória geral, que no fundo e na prática, a gente sabe, é a concessão que o empregado faz para o ex-empregador e é a vantagem que o empregador leva nesse tipo de acordo, né? Então, ou seja, o juiz homologa aquele acordo, mas tira essa cláusula. Então, ele muda aquilo que as partes pactuaram, né? Por isso que eu digo que é pegadinha. Nós vamos tratar aqui de todas essas situações, né, que no fundo se traduzem em problemas, né? Então, o primeiro desses problemas, né, envolve tudo isso, né? A gente vai resumir em possibilidade de rejeitar o pedido de homologação, estando presentes os requisitos formais, ou seja, eu não estou falando aí da falta de requisitos formais, como, por exemplo, no caso de vício de vontade, no caso da ausência de dois advogados, né? Houve um caso recente de um time de futebol muito conhecido, não vou citar o nome aqui, mas com um atleta profissional também conhecido, que fizeram um acordo extrajudicial que foi rejeitado a homologação. Por quê? O advogado dos dois era o mesmo. Né? E aí, assim, talvez, né, tivesse passado um erro elementar, tivesse passado na cabeça dos advogados do clube, que, como era ali um hipersuficiente, né, não era um trabalhador, né, que, enfim, era aquele trabalhador que estava ganhando, né, acima do teto, né, do INSS para hipersuficiente, não precisaria de dois advogados, né? O que não era o caso e foi rejeitado. Não há essa distinção, não há essa exceção. Então, eu estou falando, quando eu falo rejeição do pedido de homologação, presente os requisitos formais. E a segunda questão, né, seria aí a homologação parcial, né? Então, vamos lá, né? O que está por trás dessa discussão? O que está por trás dessa discussão primeiro, se o juiz pode ou não analisar o conteúdo do acordo. E se analisando o conteúdo do acordo, repare, por que eu estou falando isso? Porque eu já isolei os aspectos formais. Presentes os requisitos formais, a pergunta é, o juiz pode analisar o conteúdo do acordo? E se entender que analisando o conteúdo do acordo não está bom para o empregado, está desequilibrado, ele pode, o que ele deve fazer? Ele deve rejeitar o pedido de homologação
ou ele pode fazer a homologação parcial, que seria a homologação pegadinha, a homologação em que eu excluo a cláusula de quitação geral, que é a concessão do empregado, né? E como é que a gente enfrenta isso? A primeira pergunta, se o juiz pode analisar o conteúdo do acordo. Bem, não há, né, quando foi estabelecido esse mecanismo na reforma trabalhista, não houve nenhuma disciplina específica quanto a isso. Então, a CLT é omissa quanto a isso. A solução da jurisprudência que a gente tem é uma solução que, não é, que está longe de ser suficiente. A solução que a gente tem, o parâmetro jurisprudencial que a gente tem é a súmula 418, que é uma súmula que foi firmada num contexto de julgamento por parte do TST envolvendo mandato de segurança, né, que é uma via estreita por si só, e no âmbito da qual o TST firmou a tese, né, de que não há direito líquido certo à homologação de acordo. No fundo, o TST disse isso num contexto em que, julgando o mandado de segurança contra a decisão que rejeita a homologação do acordo, ele dizia, olha, o juiz ele é livre para analisar o acordo e homologar ou não, ele não é obrigado a homologar o acordo. Ou seja, é algo que não resolve a nossa vida, né? Então, enfrentando essa questão, né, eu trago aqui alguns elementos, né, da jurisprudência, e aí eu estou falando de jurisprudências de turmas do TST, né, porque essa matéria ainda está sendo discutida no âmbito das turmas, envolvendo o enfrentamento da pergunta se o juiz pode se recusar a olhar o conteúdo do acordo, presentes requisitos formais, e se recusar à homologação. Então, veja essa primeira decisão que aparece aí na sua tela, né, em que se diz, né, não cabe ao juiz recusar a homologação ou fazer juízo quanto à quitação no acordo extrajudicial, presentes os requisitos formais, né? Essa decisão diz aqui, olha, se o juiz está vendo que não tem concessões mútuas, né, ou seja, analisando o conteúdo do acordo, ele pode recusar a homologação. E aqui na mesma linha, né, entendendo, fazendo como fundamento para que o juiz possa olhar o conteúdo do acordo e recusa a homologação, o fato de que ele não estaria sendo aí, né, um homologador de acerto rescisório, né? Quanto à questão da homologação parcial, né, que seria a homologação pegadinha, né, que tira uma parte do acordo, especificamente a quitação, né? Nós temos aqui uma decisão admitindo a possibilidade da homologação parcial, um precedente de turma, e um outro precedente de turma envolvendo essa ideia aqui, né? Inclusive, esse aqui é um precedente que eu me recordo muito bem, o relator foi o meu amigo ministro Evandro Valadão, a quem considero muito, em que ele disse, olha, é tarefa binária, ou rejeita, né? Ou seja, não pode ter pegadinha, ou rejeita ou homologa, né? Agora mudar não pode. Eu trago isso apenas para você entender o panorama dessa história toda, né? E aí, sistematizando um pouco isso, qual é o cenário que hoje a gente tem, porque esse é um tema que está sendo enfrentado no âmbito das turmas do TST, né? Então, olhando aqui as turmas até, né, eu fiz uma marcação aqui em cores, né, e já dá para entender o que eu quero dizer com isso, o perfil dos ministros, né? Mas, assim, algumas turmas, né? Então, a gente tem aqui a primeira, a quarta turma, a quinta, a sétima e a oitava turma, uma tendência, né, algumas de maneira unânime, né, e uma por maioria, uma tendência aí na linha de que, presentes os requisitos formais, tem que homologar. Já a segunda, né, então aqui são 5 turmas, né, já a segunda, a terceira e a sexta turma, ainda que por maioria, no sentido de que o juiz pode analisar o conteúdo do acordo e pode rejeitar ou homologar de maneira parcial. Aí você diria assim, então tá 5-3, tá tranquilo. Não. Por que não? Né? E aqui é a sistematização com alguns precedentes daquilo que eu disse lá, né? Quanto à homologação do acordo, eficácia liberatória, né? Por que não, pessoal? Porque é o seguinte, tem, né, e isso, obviamente, né, para quem tem já um bom domínio do funcionamento do processo no TST, né, sabe disso, né, mas apenas para dar a explicação completa aqui, o que acontece? No TST, em matéria de dissídio individual, nós temos a SBDI 1 e a SBDI 2. A SBDI 2, ela exerce competência funcional
originária e recursal ordinária. Como assim? Ela julga aquilo que nasce em dissídio individual no TST, como, por exemplo, ação rescisória originária do TST, mandado de segurança originário do TST, ou matéria que envolve competência funcional recursal ordinária, ou seja, aquilo que nasce no TRT e não na vara do trabalho e vai para o TST pela via do recurso ordinário. O TST exerce o papel de segundo grau. Então, por exemplo, mandado de segurança da competência originária do TRT, que está atacando decisão do juiz de primeiro grau, a competência originária do TRT. O que cabe dessa decisão do TRT? ROMS, recurso ordinário em matéria em mandado de segurança. E de quem é a competência no TST desse ROMS? SBDI 2. Ação rescisória, que eu ajuizo originariamente no TRT, que é o mais comum, o recurso ordinário da ação rescisória, que é da competência do TST, terá dentro do TST qual órgão responsável pelo julgamento? A SBDI 2, porque é competência recursal ordinária. Então, a SBDI 2 vai cuidar desse tipo de matéria. Já a SBDI 1 vai julgar o que vem das turmas, né? Em regra, dentro do recurso de embargo ou de embargos do 894 da CLT ou os agravos correspondentes, né? Então, ou seja, é o caminho, né, vamos dizer, é o caminho natural do processo judicial. Eu entrei com a reclamação na vara, o juiz deu a sentença, RO para o TRT, da decisão do TRT, RR, recurso de revista para o TST. Quando o recurso de revista, ou agravo de instrumento de recurso de revista, chega no TST, ele vai ser julgado por uma das 8 turmas. Da decisão da turma que julgou a revista, vai caber o recurso de embargos do 894 para quem? Para a SBDI 1. O que eu quero dizer com isso? Que quem vai dar a palavra final nessa matéria aqui, a gente acabou de ver, essa matéria aqui, que vem das turmas, ela vai ser julgada pela SBDI 1. E a SBDI 1, se a gente for fazer essa leitura que está aí na sua tela, né, e isso é apenas assim, uma interpretação com base, né, nos posicionamentos e nos votos, né, não é nada demais, né, isso é apenas uma questão, é só ver os votos, é só ver as sessões, né, o que qualquer pessoa pode estar fazendo, né, isso é uma questão pública, né, esses posicionamentos, né, enfim, e acessível a todo mundo. Eu só estou sistematizando isso aqui numa planilha, né, que faz parte do material e depois vai ser disponibilizado. Aliás, você pode usar isso, inclusive, para qualquer matéria, porque há uma tendência dos ministros da SBDI 1 a um perfil dos ministros e uma tendência decorrente desse perfil, mais pró-empregado ou mais pró-empregador. As teses que limitam a atuação do juiz, né, que entendem, ou melhor, que o juiz, presente os requisitos formais, deve homologar, são teses que são mais por quem não seria pró-empregado. Aqueles que são mais pró-empregado, eles vão na linha de que o juiz deve olhar o conteúdo e limitar a eficácia liberatória, né? Então, quando a gente olha o perfil dos ministros da SBDI 1, o que a gente enxerga? A gente enxerga 9 ministros com perfil que teriam uma tendência e que votaram dessa maneira nas turmas, mas no sentido de que o juiz deve olhar o conteúdo do acordo e, mesmo presente os requisitos formais, recusar a homologação ou fazer a homologação parcial, 9 ministros, e 5 ministros com perfil mais no sentido de que, presentes os requisitos formais, a homologação deve ser feita, não cabendo a homologação parcial. Então, não obstante aquele placar das turmas, quando a gente olha pela SDI 1, a tendência é que não seja na linha do que, olhando as turmas, a gente enxerga, ou seja, de que prevalecerá a compreensão de que, mesmo presentes os requisitos formais, o juiz pode recusar a homologação olhando o conteúdo do acordo ou mesmo fazer a homologação parcial. E daí, pessoal, a grande questão é: o que a gente faz? Como é que a gente supera isso? Eu tenho aqui algumas proposições, algumas sugestões a título de solução para tentar resolver esse problema. E essas soluções envolvem basicamente 3, que correspondem à cláusula de estabelecimento da natureza global do acordo, a pré-pactuação do acordo, do futuro acordo judicial, e a cláusula de ciência do conteúdo e da eficácia do acordo estabelecido. O que é isso e como a gente pode adotar isso? Primeiro, a primeira solução, que é para neutralizar e evitar, né, a homologação pegadinha, é inserir uma cláusula no acordo estabelecendo que aquele acordo é global,
Ou seja, mesmo, né, então, a rigor, né, vamos dizer, você não pensou nisso e não fez isso, né, seria natural de se esperar que fosse compreendido de maneira global, né, mas no fundo, a ideia aqui, aí você pode até dizer assim, mas se o juiz quiser fazer pegadinha, ele vai fazer. Bem, a ideia aqui é dificultar a pegadinha, né, a ideia aqui é colocar o juiz na seguinte situação, amigão, aqui é o seguinte, ou você homologa tudo, ou você rejeita tudo. Então, aqui seria evitar a pegadinha. Então, é uma tentativa com isso, né, esse texto aqui, né, o que está aí na sua tela é uma proposta de texto, como eu disse, né, esse material vai ser disponibilizado no curso em arquivo editável, inclusive para que você, e é ideal que assim o faça, altere isso para usar suas próprias palavras, né, mas se quiser usar esse aí também está liberado para isso, né. Então, aqui você vai dizer assim, olha, seu juiz, isso aqui só vale ou é tudo ou nada, né? Então, essa é uma primeira maneira de neutralizar esses problemas, né? A segunda estratégia aqui, o segundo mecanismo é o seguinte, mesmo, vamos dizer que o juiz, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, a ideia aqui é travar, é fazer um travamento, tanto de um lado quanto do outro, tanto se você estiver do lado do empregado, quanto se você estiver do lado do empregador. Qual é a ideia aqui? Chegou-se a um consenso no que seria um acordo extrajudicial, tá? E aí é um receio de que o juiz rejeite a homologação. E aí vamos dizer que o juiz rejeitou a homologação. O juiz rejeitou a homologação. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, se você está pelo reclamante, pelo empregado, você vai garantir aquilo que foi acertado para o seu cliente, inclusive já com um mecanismo de correção. A ideia da correção, inclusive, é para que não apenas seja uma coisa mais justa, né, pensando aí, vamos dizer, na qualidade do acordo, mas também para lá na frente evitar o questionamento, né? Ou seja, você está travando aquilo, né? E travando, obviamente, para os dois lados, né? Travando com direito à correção para o ex-empregado, né? Então, o que você vai fazer na prática? Você vai fazer assim, ó, você vai estar dizendo assim, ó, se o juiz lá na frente rejeitar, a gente já está combinando que quando for ajuizar uma ação, a gente vai entrar com um acordo nessas condições e já estamos combinando que entendemos que o que é devido é isso. Na prática é isso, né? Então, só para, né, pegar o texto aqui, ó, como está aí na sua tela, as partes declaram que, caso o presente acordo não seja homologado, quer dizer, esse é um texto que vai compor o seu acordo extrajudicial que vai ser enviado para homologação. As partes declaram que, caso o presente acordo não seja homologado oficialmente, sendo promovida posteriormente a judicialização da relação jurídica que houve entre as partes, ou seja, o juizamento de uma reclamação trabalhista, fica desde já ajustado o seguinte, a parte pactuante, fulano, né, que é o ex-empregador, é devedora de tanto em favor de fulano, ex-empregado, considerando a data tal, assegurada a atualização ou pela Selic, ou IPCA ou pela TR. Eu acho que o ideal é a Selic, o índice, né, que seria adotado aí numa sentença judicial. Mas, enfim, você precisa adotar algum critério de correção. A parte pactuante, aí bota, né, o nome do ex-empregado, reconhece que todos os direitos da relação mantida, que seria mais ou menos a cláusula de quitação, o pagamento daquilo estão quitados. Então, todos os direitos correspondem àquele valor e com aquele pagamento está tudo quitado. Isso independente da natureza da relação. Por quê? Porque você resolve aqui um eventual debate que se tenha se aquilo era relação de emprego ou não. Então, essa aqui, para que serve isso então, pessoal? Serve para o seguinte, caso o juiz não homologue o acordo extrajudicial e lá na frente venha a se ajuizar uma reclamação, eu já estou antecipando o acordo que vai ser feito lá. É possível que isso aqui seja questionado, é possível que, né, uma das partes roe a corda, é possível, né, que o judiciário não conheça, mas é uma tentativa de amarrar mais a coisa, né? Vamos dizer, o espaço para o juiz melar isso aqui fica menor, né? Se ele entender, né, que há fundamento para isso, né? E por último, seria tá, não, aí isso está ainda dentro dessa, né? Então, e aí mais, né? Aí que vira como se fosse obrigação de fazer. Então, aqui você está pactuando o que está acordado, e aqui você está se comprometendo em termos de obrigação de fazer, de encaminhar esse acordo, né? Ainda no caso de uma homologação do presente acordo e posterior judicialização da relação que houve entre as partes, fica desde já ajustado.
e as partes se comprometem com a obrigação de fazer correspondente à celebração do acordo judicial nos termos acima, né, que seria aquele anterior, pactuados no âmbito da eventual ação a ser ajuizada, né? Então, aqui é a obrigação de fazer, né? Um outro mecanismo, né, vamos dizer, de blindagem, né, que no fundo é o objetivo aqui, é você criar uma cláusula de ciência para tentar garantir, principalmente pensando no empregado, que o empregado ele tinha plenamente ciência do que foi pactuado e do alcance daquilo. Então, aí, né, a proposta desse seria essa: as partes declaram ter pleno conhecimento, ciência e compreensão dos termos do presente acordo, inclusive quanto ao seu caráter global, impossibilidade de admissão de produção de efeitos de forma parcial, né, para evitar a pegadinha, bem como do compromisso de firmar acordo judicial nos termos pactuados no caso de não homologação. Então, aqui é uma cláusula de ciência, né, daquilo que foi combinado antes, né? E aí, aqui seria o texto completo, juntando tudo isso, né, para botar, né, das cláusulas, botar dentro deste acordo. Então, esses seriam mecanismos para tentar superar as dificuldades que nós temos hoje em função desse embate jurisprudencial sobre o alcance da homologação. Cuidados éticos, né, e aí reitero, né, que é algo fundamental pensando em soluções extrajudiciais. Primeiro, e esse é o mais importante, eu sempre, quando estou tratando desse tema, né, desenvolvendo a minha atividade docente, né, e me relacionando com aqueles, né, que como alunos, né, exercem a advocacia, né, aqueles alunos que exercem a advocacia, assim, eu acho que aqui é a questão fundamental, né, o ponto-chave. Muito cuidado se você está pela empresa e vai conduzir um acordo extrajudicial com a escolha do advogado do empregado. Eu costumo dizer assim, olha, se o seu cliente quer essa saída, o ideal é que o seu cliente procure o ex-empregado, ele, e diga para esse ex-empregado: arrume um advogado e entre em contato com o meu advogado, o telefone dele é esse. Se, né, por uma circunstância, o seu cliente, né, não mantém um bom diálogo com o ex-empregado, até pela forma como terminou o contrato de trabalho, e você é que vai ter que falar com ele, que você fale, mas também da mesma maneira. Olha, amigão, procura um advogado da sua confiança e fala para ele me ligar. Ou me passa o telefone dele e eu ligo para ele. Mas, assim, não entre nessa de arrumar o advogado do empregado, se você está pela empresa. E muito cuidado, o empregado arrumou o advogado dele. O seu cliente, você não tiver nada a ver com isso. Muito cuidado com esse advogado se ele for seu conhecido ou for seu amigo, né? Porque isso também pode, né, lhe trazer uma dor de cabeça lá na frente. O ideal é que não seja. E digo mais quanto a esse aspecto, né? Assim, quando eu estou fazendo audiência de homologação de acordo extrajudicial, a primeira coisa que eu vou atrás, e os meus, no caso Sejusc, né, os meus auxiliares, os conciliadores mediadores, são devidamente orientados e treinados para isso. A primeira coisa que a gente vai atrás, e com muito cuidado para pegar o sujeito no contrapé, é procurar saber como o empregado encontrou o seu advogado. O que a gente quer ouvir não, um amigo meu me indicou, ele já tinha atuado para mim em outra causa, ele é meu parente, ótimo. Agora, quando o cara começa a titubear, não responde direito, e aí a gente aperta e tem um indício de que o advogado foi indicado pela empresa, acabou. E aí, pessoal, acabou a homologação e acabou a credibilidade dos dois. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado em termos de garantir que o empregado, né, e obviamente você está conversando com o seu ex-adverso, né, o empregado esteja esclarecido e, se possível, registrar né, vamos dizer, essa manifestação de consentimento em meios que te resguarde, como, por exemplo, o vídeo, né, esse seria o melhor dos mundos, né, assim, gravar ele dizendo, você, por exemplo, pedir para o seu ex-adverso para que ele grave o seu cliente, né, então você está pela empresa, você pede para o advogado do empregado gravar o empregado declarando que tem ciência de tudo aquilo que está sendo pactuado, né? Então, assim, são mecanismos de cautela, pessoal. Então, é isso. Eu espero que essas considerações sejam úteis. Meus contatos estão aí na tela, imagino que você tenha. Estou à disposição para qualquer dúvida, sugestão, questionamento e discussão sobre esse tema. Espero que isso seja útil, que você bem utilize esses mecanismos e, com isso, consiga
construir e alcançar soluções inteligentes, eficientes para os seus constituintes e, assim, bem contribuir para a busca da pacificação social, ok? Valeu pela atenção e, como sempre digo, faço votos de bons acordos.